Bom, o que eu vou falar para vocês é algo que está em produção e na verdade, o título que me foi proposto pelo professor Vanderlei, Situação Atual das Igrejas Evangélicas. Eu me lembrei, é uma espécie de análise da conjuntura. Eu me lembrei de um professor meu, quando eu estudava na USP nos anos 80, ele contou que nos anos 60 e nos anos 70 havia muita repressão na USP. Então, quando ia fazer uma palestra, por causa da censura, o título era sempre esse: palestra com o professor fulano de tal. Título: Análise da Conjuntura. Então, hoje nós vamos fazer uma palestra com essa perspectiva, análise da conjuntura. O que eu vou fazer é servir aqui para vocês todos, um buffet de reflexões acerca da situação atual no mundo evangélico e um smorgasbord de ideias, e vocês se sirvam conforme o gosto de vocês, e depois disso, é claro, a gente vai ter um tempo para conversar, para debater. Tomara que seja um tempo prolongado, para que realmente possa ser produtivo para todos. E, apesar de ser algo do ponto de vista mais intelectual e acadêmico, quero fazer minhas as palavras da Regina. A minha preocupação também é, fundamentalmente, em todos os momentos da vida, edificação. Bom, primeiro ponto dessa reflexão, eu parto do seguinte: deste aumento numérico dos evangélicos no Brasil. Esse aumento numérico é um índice do IBGE, é um índice dos recenseamentos mais recentes, que indicam um aumento numérico dos evangélicos. Ontem mesmo, uma jornalista comentou comigo, dizendo algo que eu acredito, inclusive, que não é muito exato, que em 2020 o Brasil tende a ser uma nação evangélica. Acho que isto é equivocado, mas é interessante que haja esse tipo de equívoco. Indica uma desconfiança, uma impressão, quase que um mito, um novo mito surgindo acerca dos evangélicos, de que eles estão crescendo a ponto de o Brasil deixar de ser um país católico para se tornar um país evangélico. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja do protestantismo histórico, de fé reformada ou calvinista, tem tido crescimento negativo, como se diz, ano após ano. Ela cresce, mas cresce negativamente em proporção ao crescimento populacional do país. Outro dia, um pastor, amigo meu lá de São Paulo, estava dizendo acerca da falta de campo dos pastores. Existe uma enorme quantidade de pastores sem campo na IPB. Ele, inclusive, disse que suspeita muito dessa ideia de que falta campo, porque a Bíblia nega isso. É um pastor de tendência fundamentalista. Então, o raciocínio dele é o seguinte: a Bíblia diz que os campos branquejam, que a seara é grande, é preciso orar para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. No entanto, o jornal da IPB diz que falta campo para os pastores. Então, ou o jornal da IPB está errado, ou a Bíblia está errada. Como a Bíblia não pode estar errada, então, esse dado não pode ser verdadeiro. Não é verdade que falta campo para os pastores. Mas é um raciocínio, evidentemente, sofístico, certo? O campo é o mundo, não é? Então, evidentemente que não falta campo. O que falta são igrejas que paguem salários satisfatórios para os pastores.
que não querem plantar igrejas, querem ir para uma igreja já formada. Esse tipo de campo não há. Associado a este aumento numérico, há outros aumentos. Por exemplo, o aumento da presença dos evangélicos na mídia, particularmente, eu digo, na TV e no rádio, os televangelistas. Alguns deles têm a sua cara quase que diariamente na TV e, se bobear, horas e horas, 24 horas, em algum canal você encontra. A presença da música gospel, hoje inclusive respeitada do ponto de vista econômico pela indústria da música, e as mega igrejas. Então há um aumento inclusive do número de membros das igrejas locais em algumas igrejas, em algumas cidades, a ponto de existir já em nosso país este fenômeno de igrejas com 1.000, 2.000, 5.000, 25.000 pessoas. Quais foram as principais consequências deste aumento, ou destes aumentos? Eu acredito que uma das principais consequências é a diversificação. Houve um tempo em que se podia falar de 3 grandes correntes de cristianismo, ou de 3 cristianismos, grosso modo. O cristianismo oriental, das igrejas nacionais do Oriente, que se separou da Igreja Católica no século XI, o catolicismo romano e o protestantismo. Mas hoje já não dá mais para falar isso. Na verdade, nós temos uma grande diversificação, muitos cristianismos diferentes, inclusive no mundo evangélico brasileiro. Uma grande diferenciação, tipos distintos de cristianismo. Outra característica, voltaremos a isso em seguida. Outra grande característica, além da diversificação, é o que eu chamo de perda de qualidade. Aumenta o número de pessoas também. Há uma perda de qualidade. Em que sentido? Por exemplo, no sentido da formação pastoral. Os pastores são, em média, mal formados. Há muitos pastores de igrejas que abrem igrejas, inclusive, sem nunca ter estudado teologia e, às vezes, sem até ter o ensino médio e até o ensino fundamental. Isto faz com que a média formação educacional dos pastores caia vertiginosamente. Há também uma perda de qualidade na formação religiosa dos crentes. Consequentemente. E eu digo, por exemplo, em termos de conhecimento bíblico. Há 50 anos atrás, os crentes conheciam bem a Bíblia. Apesar de serem em número muito reduzido no Brasil, a escola bíblica dominical, o estudo da Bíblia, era uma condição típica do membro de igreja protestante, de igreja evangélica. Hoje não. Há muitas igrejas que não têm escola bíblica dominical, o ensino bíblico não é enfatizado. Então, a média de conhecimento bíblico dos evangélicos caiu drasticamente, inclusive nas chamadas igrejas históricas. Numa igreja presbiteriana, da minha própria denominação, a gente nota um profundo desconhecimento da Bíblia entre os crentes. Então, a piedade básica, porque eu chamo conhecimento da Bíblia, vida de oração, chamada piedade básica, houve uma grande perda de qualidade nesse aspecto também. Uma terceira consequência que eu gostaria de destacar é o surgimento, devido a estes aumentos, a esses crescimentos, o surgimento do fenômeno dos nominais, dos chamados
evangélicos nominais não praticantes. Antigamente era muito comum você ter o católico não praticante. Hoje você tem o evangélico não praticante. Eu sou evangélico, mas eu não frequento igreja. Eu sou evangélico, mas eu não pratico. Chamado evangélico nominal. Então, isso são consequências deste crescimento. Então, fica claro o seguinte, que estes dados estatísticos do crescimento numérico dos evangélicos no Brasil não é motivo, não deveria ser motivo de êxtase ou de euforia. Porque, na verdade, a influência do reino de Deus e de Cristo no Brasil não cresce no mesmo sentido em que o número de evangélicos cresce. Então, houve uma época que na minha igreja, na IPB, houve um slogan chamado "O Brasil tem jeito, Jesus". Era um slogan evangelístico, uma grande cruzada, campanha evangelística. E eu tendo a concordar com esse slogan. Realmente, o Brasil tem jeito, Jesus. Mas isso não significa trazer todo o Brasil para dentro dos quadros de membros das igrejas presbiterianas, no caso, que inventaram o slogan. Isso deveria ser, então, um jeito, né? Quer dizer, a IPB tem jeito. Converter todo o Brasil. Isso vai resolver o problema da igreja, né? O problema do caixa da igreja. Mas não vai resolver o problema do Brasil. Quer dizer, o Brasil tem jeito, Jesus. Mas não quer dizer o Brasil tem jeito transformar o Brasil num país composto por membros de igrejas evangélicas. Porque nem sempre os membros das igrejas evangélicas são pessoas que vivem no Espírito de Cristo. Como eu acabei de demonstrar. Bom, essa diversificação, voltamos à questão da diversificação. Esta grande diversificação que surgiu no meio evangélico, ela se deve principalmente ao surgimento dos grupos pentecostais e dos grupos chamados neopentecostais. Eu começo a reflexão sobre isso perguntando se existem mesmo os neopentecostais. Um estudo recente demonstrou que nenhuma igreja se chama neopentecostal. Você não encontra nenhuma faixa, você não encontra nenhuma igreja que coloque assim, Igreja Evangélica Neopentecostal, Galo de Pedro. Não existe isso, né? Você não encontra nenhuma igreja chamada Igreja Evangélica Neopentecostal. No entanto, esse mesmo estudo coloca que há, por parte das comunidades pentecostais, a maioria delas, um desejo de ser neopentecostal, sem ter consciência do que seja ser neopentecostal, porque é um conceito acadêmico. Neopentecostalismo é um conceito acadêmico. Então as pessoas dizem, nós queremos essa bênção. Essa é a maneira como as pessoas falam. Ou nós estamos buscando este avivamento, ou estamos aprendendo com esse direcionamento. Parece ser um caminho desejado pelos pentecostais, só que com outros nomes. Outros grupos pentecostais, no entanto, é preciso que se diga, têm caminhado noutra direção. Eles têm se aproximado das chamadas igrejas protestantes históricas, principalmente das mais conservadoras, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Batista, como, por exemplo, tem acontecido com a maioria dos grupos das Assembleias de Deus. Mas há também o caso singular da Igreja Assembleia de Deus Bethesda, que parece caminhar mais na direção daquilo que eu chamo e pretendo chamar neste evento na direção do pós-evangélico.
ok? Do movimento pós-evangélico. Aí eu faço a seguinte pergunta: são os neopentecostais protestantes? Talvez vocês estranhem essa pergunta, mas os neopentecostais, quando entrevistados, quando procurados, dificilmente se reconhecem como protestantes. Não celebram o 31 de outubro, por exemplo. Recentemente, até mesmo na IPB, um pastor, porque a IPB sofre influências do neopentecostalismo também, como as igrejas batistas e todas as igrejas históricas, um pastor pediu: irmão, poderia orar pela reforma, porque hoje é dia 31 de outubro, e o irmão da igreja, então, Senhor, obrigado pelo cimento, pelos tijolos, e pensou que era para orar pela reforma da igreja que estava sendo feita. Porque não tinha essa noção, não é, de que era o dia da reforma, ou sequer que houvesse qualquer conexão entre a sua igreja local e a reforma protestante, há 500 anos atrás. Essa reflexão, essa pertença, não está no coração, certamente, dos grupos neopentecostais, que não se veem como sucedâneos da reforma protestante do século XVI. Então, é possível perguntar se os neopentecostais são de fato protestantes. E alguns autores têm até se perguntado se é ainda cristianismo. Voltaremos a isso mais tarde. Ou se é, como eu prefiro dizer, um outro tipo de cristianismo. Um outro tipo de cristianismo. Por que se questiona isso? Porque no neopentecostalismo, principalmente, a gente encontra a adoção do Zeitgeist, o espírito do tempo, a acomodação à sociedade de consumo. A igreja assumindo que ela é uma loja que vende bênçãos, que vende produtos espirituais, o pastor é o lojista e um membro, o frequentador, é o cliente. Adotando estratégias de marketing e muitas técnicas advindas das ciências organizacionais e tratando a igreja cada vez mais como um empreendimento comercial e uma empresa que tem que seguir todo o procedimento de uma empresa secular. Outra característica que destaca esse cristianismo de outras formas de cristianismo é aquilo que um importante pensador de São Paulo tem apontado recentemente, que é a desmoralização do ensino nessas igrejas. Não é a desmoralização das igrejas enquanto instituições, isso também é verdade, mas é a desmoralização, isso é, no ensino nas igrejas neopentecostais, o elemento da moralidade não está mais presente. E eu não me refiro somente à questão da moralidade sexual. Eu me refiro à moralidade, inclusive, no trato do dinheiro, as questões da ética do trabalho, as questões dos relacionamentos, todas essas questões, mas inclusive a questão da ética sexual, ou da sexualidade, a moral sexual, não estão mais presentes no discurso das chamadas igrejas neopentecostais. E, finalmente, a paganização da mensagem. Isso é, não se prega tanto mais a salvação pela graça mediante a fé, a justificação, o perdão dos nossos pecados, o fim da nossa culpa por causa do sacrifício de Cristo e a nossa santificação por causa da presença do Espírito de Cristo em nós.
e a esperança da glória, mas sim a barganha com Deus. A ideia de que eu posso negociar, negócio, não é? Que eu posso negociar com Deus, oferecendo coisas, sacrifícios, dinheiro, promessas, e receber de alguma forma a barganha. Até mesmo o louvor, a adoração, virou uma forma de barganha com Deus, já que ele não é resultado do meu amor por Deus, que por sua vez é resultado do amor de Deus por mim, mas é resultado da minha vontade de adular a Deus, de bajular Deus, para que Deus me favoreça. Então é assim que o louvor é visto, muitas vezes por alguns desses grupos. Então isso faz com que a gente suspeite de que estamos diante de algo que, se ainda é cristianismo, é um tipo de cristianismo totalmente diferente de todos os outros tipos de cristianismo que a gente normalmente antes dividia a cristandade, como eu dizia antes, cristianismo ortodoxo oriental, catolicismo romano e os chamados protestantes históricos. Ainda que, é claro, exista outras formas de cristianismo com traços de paganismo ou de superstição em todas as outras tradições. Então, passamos para uma outra pergunta a qual somos conduzidos diante dessa reflexão. Quais são os grupos que há, portanto, na conjuntura atual do chamado mundo evangélico, da subcultura evangélica? E que grupos estão surgindo, o que é mais interessante? Bom, há os chamados protestantes históricos, aqueles que de alguma forma ainda se veem conectados à tradição protestante advinda da reforma do século XVI. Há também, dentro destas igrejas e em todas as denominações evangélicas, o chamado fundamentalismo teológico, que é transversal, corta todas as denominações cristãs, inclusive o catolicismo romano, e extravasa os limites do cristianismo, porque é, na verdade, uma atitude religiosa que existe e está presente em todas as religiões, principalmente as religiões proféticas do Ocidente, o judaísmo, islamismo, o cristianismo. O fundamentalismo e, além disso, nós temos o pentecostalismo e o neopentecostalismo. O fundamentalismo é um movimento reacionário. Isso é uma reação aos avanços do projeto de civilização moderna, do processo civilizatório do período moderno, que começa no Renascimento e com o racionalismo cartesiano e que tem continuidade até o século XX, já em declínio e colapso. Dentro desse contexto surge o fundamentalismo e surge o liberalismo teológico. E eles são irmãos. O fundamentalismo e o liberalismo teológico são irmãos, são ambos filhos do racionalismo da modernidade. O fundamentalista é aquele que acredita que, em nome de Deus, tudo é possível. Se Deus existe, tudo é possível. Fazendo aqui uma paródia da frase do grande autor Fyodor Dostoiévski, o russo, que eu aprecio tanto, tão importante dentro da tradição do existencialismo cristão, que nos Irmãos Karamazov diz: se Deus não existe, tudo é possível, por isso Deus precisa existir. Se Ele não existe, nós teremos que inventá-lo, porque se Deus não existe, não há julgamento, então tudo é possível. Fazendo uma paródia da frase de Dostoiévski, eu diria: se Deus existe, para o fundamentalista, tudo é possível, porque em nome de Deus ele pode explodir uma bomba num ônibus cheio de crianças, ele pode
perseguir, matar, fritar socialmente, ele pode ser intolerante, pode odiar em nome de Deus, e ele pode fazer isso porque ele está em ética de guerra. Ele vive no contexto de um jihad permanente contra as hostes de Satanás, né? Eu mesmo, muitas vezes já fui taxado de ministro de Satanás pelos nossos irmãos fundamentalistas. Então, como é a ética de guerra, isso em termos inclusive filosóficos, é uma ética diferente da ética da paz. Na guerra vale fazer certas coisas, matar, por exemplo, né? Espionar, que na paz não é considerado eticamente validado. Como o fundamentalista vive em guerra santa, então ele pode fazer coisas que quem não vive na ética da guerra não considera moralmente correto. Além disso, o fundamentalista ele tem o foco na verdade e não na vida, na existência, na vivência, na vida relacional. Relacionamento com Deus, relacionamento com o semelhante e o relacionamento consigo mesmo. Não tem o foco na existência, na vivência em que o indivíduo se vê coram Deo, na presença de Deus, para bater de frente com a sua realidade particular. Ele tem o foco na verdade que se aceita ou não, que se subscreve ou não. E isto é um elemento que o conecta ao racionalismo cartesiano moderno, mas que já não cola, já não tem aderência no coração e na mente do homem contemporâneo, por causa do colapso do paradigma moderno. Esse paradigma moderno, sobre o qual o fundamentalismo se ergueu, assim como o liberalismo teológico, ele está colapsando. E, portanto, o fundamentalismo também colapsa. O fundamentalista, no entanto, ele ingenuamente pensa que toda a sua reflexão bíblica e teológica é extraída direta e exclusivamente da Bíblia. Então ele diz, inclusive muitas igrejas fundamentalistas saíram de denominações para se chamar igreja bíblica, igreja presbiteriana bíblica, igreja batista bíblica, porque o fundamentalista acha que ele é bíblico e que é isso que o caracteriza. O seu pensamento é inteiramente derivado da Bíblia, direta e exclusivamente. Bom, isso é uma ingenuidade, porque a Bíblia é um texto, e como todo texto, ele carece de ser interpretado. E essa interpretação sempre será feita a partir de uma chave qualquer. Então, as pessoas, quando vão ler e interpretar o texto, o farão a partir de marcos categoriais que não são bíblicos, são filosóficos, são culturais. Isso tudo gera, no fundamentalismo, 3 pilares na prática. Como eu digo no meu livro, A Piedade Pervertida: o dogmatismo, o legalismo e o sectarismo. O dogmatismo é a ideia de que existem doutrinas que são produto da história, que não podem ser questionadas. São doutrinas inquestionáveis, são dogmas que não podem mais ser repensados. Eles são definitivos, são gemas teológicas inquestionáveis, endurecidas, apesar de serem produtos da história, produtos da reflexão humana. Não podem ser questionados. E eu percebi que quando o fundamentalista diz que acredita que a Bíblia é inerrante e infalível, não é isso, na verdade, que ele quer dizer. Porque eu não tenho nenhum problema com essa afirmação de que a Bíblia seja inerrante e infalível.
Mas não é isso que o fundamentalista quer dizer. Ele quer dizer que a sua interpretação da Bíblia é inerrante e infalível. E como é essa interpretação que constrói o sistema doutrinário que ele subscreve, o que ele de fato está dizendo é que o sistema de doutrinas que ele subscreve, esta verdade doutrinária que ele considera o chibolete da salvação, inclusive, este sistema doutrinário é infalível, é inerrante. E não a Bíblia, enquanto texto, enquanto palavra de Deus escrita. Além disso, nós temos o legalismo. O legalismo é a tentativa farisaica de criar uma ética que não é baseada em princípios e valores do reino de Deus, mas em uma proposta rígida de condutas, estabelecendo regrinhas de conduta, criando uma rígida proposta de condutas para que o crente, para que o evangélico ande nelas. E, por fim, o sectarismo, que talvez seja o mais grave dos três, que é a postura polêmica, não irênica do fundamentalista, que o torna um belicoso, agressivo, não é? Defensor da reta doutrina, como já falamos, e também uma pessoa que rejeita o contato com o mundo. Isso é, ele rejeita dialogar com a cultura, rejeita dialogar com a sociedade, com a academia, com a cultura. Começa a ver, por isso é reacionária em relação à sociedade. Começa a ver a ciência, as ciências naturais, as ciências sociais, as ciências humanas, começa a ver a arte, começa a ver a filosofia contemporânea como inimigos da fé cristã. Porque o fundamentalista rejeita a teoria da evolução de Darwin, ele rejeita a cosmologia contemporânea, fundada na teoria da relatividade de Einstein, na física quântica de Max Planck, a teoria heliocêntrica de Copérnico. Não, isso parece que não rejeitam mais, já aceitaram. Mas há outras teorias das ciências naturais que são rejeitadas, e além disso também rejeitam todos os avanços das ciências humanas e sociais. Todas elas vistas como críticas da cultura e da história, críticas, portanto, de elementos que são considerados essenciais para a sustentação de um sistema doutrinário que não é dinâmico. Bom, agora vamos ao que é mais interessante. Há mais dois grupos que são bem peculiares. Um deles é o grupo formado pelos chamados evangelicais. O outro é o grupo formado pelos chamados pós-evangélicos. Trabalhamos com esses dois conceitos. Quem são os evangelicais? E por que eles querem se distinguir dos evangélicos? Bom, para começar, há uma série de problemas em torno dessa nomenclatura. Evangelical não é evangélico. Todo evangelical vai dizer para você, eu não sou evangélico, eu sou evangelical. Mas a palavra é tradução do termo em inglês evangelical, que em inglês quer dizer evangélico. Então, o termo não esclarece. Na verdade, confunde. Então, temos que partir para outra possibilidade. Tentar descobrir as origens históricas do pensamento evangelical. Em geral, o que nos é apontado é o Pacto de Lausanne, dos anos 70. Mas, nós sabemos que Lausanne, como é natural, para nós que não somos fundamentalistas, é uma
ideia em movimento. O Pacto de Lausanne não é algo estático, é algo dinâmico, que através dos tempos também foi se modificando. Por exemplo, quando a gente fala de Lausanne II, em Manila, que o Robson Cavalcante descreve como o Pacto de Lausanne dando 2 passos para trás e 1 passo para a direita, seja lá o que isso signifique. Na verdade, e agora vamos ter o Lausanne III, na Cidade do Cabo, em outubro, e já há prenúncios do que vai acontecer por lá. Então a gente sabe que a teologia que é fruto do movimento chamado Pacto de Lausanne não se distingue de forma clara do movimento evangélico em si, a não ser por um conceito muito particular, que é o conceito de missão integral. Bom, eu tenho um trabalho sobre isso que eu não vou agora expor para vocês. O que é missão integral? Na minha opinião, missão integral é o próprio Evangelho. Isso é, não é apenas a proclamação da salvação em Cristo para ter a vida eterna no céu, mas a missão integral da igreja no mundo que incluiria atender às necessidades gerais das pessoas, que incluiria aquilo que o fundamentalista não consegue considerar importante, que é preocupar-se com as questões, entre aspas, mundanas, econômicas, políticas, etc. Este conceito de missão integral é um conceito capcioso, porque dá a entender que existe algo chamado missão parcial, que seria apenas a pregação do Evangelho para a vida eterna após a morte. Uma espécie de pregação da salvação espiritual que não incluísse as transformações a partir dos valores do reino de Deus no mundo aqui e agora pela igreja, que não incluísse o envolvimento da igreja com a sociedade. O fato é que não existe missão parcial. Segundo aquilo que o Evangelho nos apresenta, segundo aquilo que o Novo Testamento nos apresenta, na minha opinião, se você não concorda, tudo bem, a amizade continua a mesma. Mas me parece que o Novo Testamento diz o seguinte, que ou você adota a missão, que é a missão integral, ou não. A chamada missão parcial, conceito que indiretamente se infere do conceito de missão integral, não é missão cristã coisa nenhuma. É uma falsa missão. Missão parcial não é missão de Cristo. É missão de alienação. Portanto, é uma falsa missão. O interessante é que esse conceito de missão integral, que é tão importante para os chamados evangelicais, foi rejeitado pela cultura evangélica. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Ele não foi aceito pela cultura evangélica, pelo povo evangélico. Tanto que não se fala em missão integral em quase nenhuma igreja, as exceções confirmam a regra. Quem são os evangelicais, afinal? Aqui no Brasil, eles são os membros da Fraternidade Teológica Latino-Americana, a FTL, e só, basicamente. A gente fica se perguntando se faz sentido falar de um movimento que acaba se reduzindo a uma única organização. Mas me parece um movimento interessante, né? Eu, como sou um grande defensor do que os evangelicais chamam de missão integral,
ainda que eu não concorde com o nome, gostaria de ver o movimento evangelical mais forte, mas eu acredito que ele não tem muita força na realidade evangélica brasileira em particular. Agora vamos falar dos pós-evangélicos. Talvez os pós-evangélicos nasçam de uma realidade cultural mais profunda, da substituição dos marcos categoriais modernos pelos marcos categoriais pós-modernos. Os pós-evangélicos, como diz o Ian Tomlinson e outros autores que têm escrito livros sobre isso, eles denotam, são alguns índices, alguns elementos, ainda que o nome não seja muito usado ainda, a gente pode, pelas características, já ir percebendo quem são os pós-evangélicos. Por exemplo, os pós-evangélicos são aqueles que têm a percepção do colapso do discurso evangélico. São evangélicos que não conseguem mais se ver como evangélicos. São evangélicos que não se identificam mais com as igrejas evangélicas. Eles não se identificam com as igrejas evangélicas, mas também não se identificam com a Igreja Católica Romana, não se identificam com nenhum grupo cristão, a não ser essa nuvem amorfa que a gente está aqui chamando de pós-evangélicos. Eles rejeitam, em geral, e isso, claro, nós estamos falando sempre em termos gerais, generalização, rejeitam a cultura evangélica, isso é, não gostam da presença dos evangélicos na mídia, os televangelistas não se identificam com isso, não se identificam com a música gospel e não se identificam com as mega igrejas. Ainda que aqui haja uma ambiguidade, que é a própria ambiguidade da pós-modernidade, que ao mesmo tempo rejeita o projeto civilizatório moderno e, portanto, num certo sentido, antimoderno, e, nesse sentido, quer superar a modernidade, mas que também é hipermoderna, também radicaliza certos elementos tipicamente modernos, levando-os às últimas consequências. Então, por exemplo, surge no movimento pós-evangélico pequenas eclesiolas, né? As micro-igrejas, igrejas que se reúnem nos lares, às terças-feiras à noite se encontram em bares, 10, 15 pessoas ao redor de uma mesa. Mas também são igrejas tribais, que são formadas a partir de certas tribos, e, num certo sentido, acabam sendo também resultado daquela homogeneização da qual falamos ontem, que é típico das técnicas empresariais sendo aplicadas ao movimento evangélico. É a ambiguidade da pós-modernidade, de ver-se superadora da modernidade e, ao mesmo tempo, hipermoderna. Há um outro elemento nesse grupo pós-evangélico. É a rejeição tanto do fundamentalismo quanto do liberalismo teológico. Ambos vistos como resultado da rejeição, ou inconscientemente, essa rejeição é resultado da rejeição do paradigma moderno, dos marcos categoriais que constituíram a reflexão moderna. Além disso, é um cristianismo sem compromissos institucionais. As relações do pós-evangélico com as instituições cristãs é uma relação sempre fluida, ou, na melhor das hipóteses, gosmenta. Isso é, eu fico pero no mucho, não é? Não há uma relação de pertença muito forte, ele vagueia pelas igrejas, pelas instituições,
sem pousar, sem se relacionar solidamente com nenhuma delas. E outra característica muito marcante deste movimento pós-evangélico é que estes cristãos são adeptos de um cristianismo sem metanarrativas. O que seria um cristianismo sem metanarrativas? Seria um cristianismo que não está preocupado com uma história linear, uma explicação do mundo, mas com aquilo que o cristianismo me oferece aqui e agora. Por exemplo, a escatologia, que era tão marcada no pensamento das igrejas históricas e das igrejas pentecostais, uma marcante presença nas igrejas históricas e também nas igrejas pentecostais no século XX, até os anos 70, mais ou menos, ela está totalmente desaparecida, tanto do neopentecostalismo, como deste movimento, desse grupo de reflexão mais pós-moderna. Por quê? Porque tem a ver com essa ideia de uma explicação do todo. Um sistema de pensamento que explique o mundo e que explique a história. É isso que a gente chama de metanarrativas. Um cristianismo sem metanarrativas é um cristianismo que não procura isso e não sente falta disso. Além disso, esse grupo que eu estou detectando, chamando de pós-evangélico, é um que aceita o diálogo interreligioso e aceita hibridações. Isso é muito importante. Quer dizer, ele não é ecumênico. O pós-evangélico não é ecumênico, mas ele aceita hibridações e aceita o diálogo interreligioso. Outra coisa, ele aceita o conceito evangelical de missão integral. Também aceita algo que é muito importante no movimento evangelical, que eu não falei, que é a questão da contextualização cultural. Há um problema que também é muito apontado, e eu acho que é muito claro nesse movimento, que tem a ver com a rejeição do neognosticismo, que marcou a história do pensamento cristão e nos 2000 anos de cristianismo, a presença do gnosticismo. O que é o gnosticismo? Muitas pessoas tentam relacionar o gnosticismo principalmente com a imoralidade sexual. Inclusive, por exemplo, interpretações, ao meu ver, equivocadas da carta de Judas, achando que Judas está falando eminentemente ali de imoralidade sexual. Hoje a gente percebe que não é bem assim, que não é essa, isso já é preconceito gnóstico. É engraçado que essa interpretação do gnosticismo já é fruto do gnosticismo presente no pensamento cristão. O gnosticismo tem um problema com a sexualidade, porque ele tende a considerar a sexualidade inerentemente pecaminosa. Por isso que na Igreja Católica Romana, por exemplo, o ato sexual é apenas para a procriação, nunca para o prazer, por causa da rejeição do corpo. Mas isso também está presente no mundo evangélico. A ideia que a sexualidade é uma coisa já meio pecaminosa, só a sexualidade em si. E isso tem a ver com a separação entre a matéria e o espírito, que é típica, esse dualismo que é típico do gnosticismo. Mas o gnosticismo acabou na antiguidade, a Igreja Católica Romana extirpou esse mal, fechou as igrejas e queimou os livros gnósticos. Mas o gnosticismo foi expulso pela porta da frente, mas ele entrou pela janela, não é? E tomou conta da reflexão cristã durante esses 2000 anos, marcadamente com este dualismo, e com a rejeição da matéria, a rejeição do corpo, a rejeição das coisas do mundo, focando no mundo espiritual, focando no além.
Eu gostei muito de uma história que me contaram lá no Sul, né, de um pastor luterano que foi criticado por um outro pastor de tendência mais fundamentalista, que dizia assim: você tem que parar de fazer política, você está fazendo política, você tem que pregar o evangelho, você tem que cuidar da vida espiritual das pessoas. Aí um membro da igreja, era uma igreja luterana, falou assim: é isso mesmo, pastor, nós concordamos inteiramente com isso, tem que parar de fazer política, não queremos política na igreja, nós queremos que o pastor se preocupe com as coisas espirituais, com a educação dos nossos filhos, com a saúde da comunidade, com a moradia, só coisas espirituais, nada de política. Então, nós vemos que existe essa reflexão, notadamente gnóstica, de separar a matéria do espírito, as questões espirituais, as questões materiais, as questões mundanas, que seriam as questões culturais, sociopolíticas e econômicas. Já tem gente que me critica porque diz que eu só sei desconstruir, eu não sei construir. Eu dou aula no Mackenzie, eu sou contratado em período integral e dou 20 horas no programa de Ciência da Religião e 20 horas no programa de Ciências Organizacionais. E lá no programa de Ciências Organizacionais gostam muito de mim. A respeito do outro programa eu fico em silêncio. Mas no programa de Ciências Organizacionais, sou muito querido. E eles, quando pedem para eu falar alguma coisa num grupo assim, com os professores, falam assim: agora eu vou chamar o Ricardo, ele é o nosso desconstrutor. Eu fiquei pensando, acho que eu vou abrir uma firma de demolição, né? Um slogan assim, aquela bola assim. Mas acho que parte da minha vocação é essa, então. Né? Apesar de eu gostar muito de falar também sobre espiritualidade, fazer exposição bíblica, adoro fazer exposição bíblica, falar sobre o que é realmente ser cristão. Na maioria das vezes eu faço palestras realmente de crítica. E eu acho que isso tem o seu lugar também. Afinal de contas, se nós vamos falar sobre o que está certo, né, e que não precisa ser reavaliado, então não era preciso nem falar. Nós temos que apontar exatamente para aquilo que parece ser equivocado e que precisa ser criticado, reavaliado, com o intuito de melhorar. Não é criticar por criticar, é criticar para tentar reconstruir. Em todos esses grupos a gente vê algo de positivo, algo de negativo. Eu não quero aqui apresentar um maniqueísmo, quero apresentar a conjuntura e ver como estamos e para onde vamos. E eu enxergo algo de positivo e algo de negativo em todos esses movimentos e todos esses grupos. E agora vamos, então, à conclusão. Primeira coisa, eu creio que sempre houve muitos cristianismos e sempre haverá muitos cristianismos. E isto é algo que nós precisamos reconhecer. Desde o primeiro século que existem muitos cristianismos, que o cristianismo é muito diversificado. E o próprio Novo Testamento dá evidência disso. Mas nós estamos tão preocupados em olhar para a unidade que também está presente no Novo Testamento, que nós esquecemos de reparar na grande diversidade que também está presente no Novo Testamento e mais ainda no contexto da igreja do primeiro século. Bom, essa diversidade acompanha o cristianismo nos seus 20 séculos e está muito presente no nosso tempo hoje. Então eu acho que nós temos que nos acostumar com a realidade de que cristianismo é um conceito vazio, já que existem muitos cristianismos. Quando alguém diz eu sou cristão, eu imediatamente preciso me perguntar internamente, sim, mas que tipo de cristão você é? Qual é a sua concepção da fé cristã? O que você entende por ser cristão, por cristianismo? Porque não está claro. Segundo lugar,
Nós estamos vivendo, é um tempo muito difícil para o intelecto humano, porque é um tempo de crise paradigmática, um tempo de crise da modernidade, isto é, dos marcos categoriais que definiam a forma de pensar do homem moderno. Nós estamos vivendo o colapso do projeto civilizatório moderno, a urbanização, a exploração da natureza, o domínio das forças da natureza que levaram ao grande avanço tecnológico e que hoje tudo isso está posto em questão. As formas naturais para nós, são naturais para nós, mas são modernas, na verdade, de nós nos relacionarmos através da mediação do mercado, que para nós são tão naturais, mas que na verdade são algo constituído na modernidade, nos últimos 300, 400 anos. Nem sempre foi assim, e hoje está colapsando. Nós estamos vivendo uma crise das instituições em geral, porque a ideia de instituições está associada ao próprio projeto moderno de civilização. Instituições no sentido moderno da palavra. Então veja bem, as instituições de ensino estão em crise por causa da corrupção do dinheiro. Então, as pessoas já não confiam mais nas instituições de ensino. Ou vamos dizer assim, elas desconfiam, melhor dizer assim. Elas suspeitam, elas têm uma desconfiança das instituições de ensino, de que há interesses econômicos maiores do que a sua vocação de educar, que se sobrepõe à sua vocação de educar. Porque uma das coisas fundamentais, na minha opinião, da ética cristã, é o senso de vocação. Mas isso não é ensinado nas igrejas, quase nunca. As pessoas não veem o seu trabalho, o seu ganha-pão, como uma vocação, veem apenas uma maneira de ganhar dinheiro. Mas isto leva também a este senso da crise das instituições. Então eu não confio mais nas instituições democráticas, eu não confio mais no Senado, não confio mais no Congresso. Por quê? Porque eu não acredito mais na democracia? Não. Porque as instituições que se propuseram a manter a democracia não são mais inteiramente confiáveis. E a mesma coisa acontece com as instituições religiosas. As instituições religiosas também estão em crise. As pessoas suspeitam das igrejas, desconfiam das igrejas, dos interesses econômicos das igrejas enquanto instituições. Elas não são mais inteiramente confiáveis para a maioria das pessoas. Isso quer dizer que a religião está em crise? Ou que a espiritualidade está em crise? Obviamente que não. Mas as instituições já não são vistas mais com confiança. Nós estamos vivendo, portanto, esta crise dos próprios paradigmas modernos de razão. Isso é, estão surgindo novas formas de racionalidade. E elas são incomensuráveis com as racionalidades modernas. Por isso, nós, em geral, as julgamos a partir das racionalidades modernas e nós as vemos em falta. Mas nós não podemos julgá-las a partir de racionalidades modernas, porque, na verdade, são novas formas de racionalidade que se estabelecem a partir de novos marcos categoriais. E uma das características dessa transição paradigmática, segundo o próprio Thomas Kuhn, autor do Estrutura das Revoluções Científicas, que deu início a toda essa discussão sobre paradigmas, é justamente que os paradigmas são incomensuráveis. Então, como é que eu vou avaliar novas formas de racionalidade a partir de velhas formas de racionalidade? Não é? Evidentemente que sempre eu não as validarei. Mas se eu julgá-las a partir de si mesmas, então eu verei que elas são coerentes e encontram validação no consenso. Mas nós não estamos ainda bem acostumados com essas novas formas de raciocinar. Bom, quais são as... Agora, do ponto de vista mais prático, porque eu sei que a gente sempre faz, mas qual é a aplicabilidade de tudo isso? Bom, não tem nenhuma mesmo, estamos aqui só teorizando, ok? Mas, para não dizer que eu não falei das flores, eu vou apresentar aqui algumas palavras finais nesse aspecto, né? 5 minutos.
soluções, caminhos a seguir. Quer dizer, que faremos, pois, em face destas coisas? Primeiro, acho que seria muito interessante desacralizar a modernidade. É muito importante que nós, enquanto líderes cristãos, pessoas envolvidas com as igrejas, pensadores cristãos, estudiosos do pensamento cristão, façamos a lição de casa da desacralização da modernidade, do modernismo, de tudo aquilo que constitui o paradigma moderno de reflexão e de vida e de organização social. A modernidade não é sagrada. A Bíblia é sagrada. A encarnação do Verbo de Deus é sagrada, mas a modernidade não é sagrada. O projeto de civilização moderna é sagrado. Formas modernas de pensar não são sagradas. Nem as pós-modernas, ok? Então não vamos pensar que aqui está sendo proposto trocar o moderno pelo pós-moderno simplesmente, mas sermos críticos tanto do moderno quanto do pós-moderno à luz da palavra de Deus e da missão da igreja. Porque, para mim, a reflexão cristã ela deve se estabelecer a partir dessas duas estruturas, ou desses dois pilares. A reflexão em cima da Bíblia e a reflexão em cima da missão da igreja. Em segundo lugar, eu acho que é muito interessante se nós lembrássemos de uma frase que eu uso como slogan, confesso. E a frase é a seguinte: Cristo é mais. Cristo é sempre mais do que a gente pensa. Nós não conseguimos estabelecer, não deveríamos tentar sequer, estabelecer os limites daquilo que Cristo faz ou pode fazer pela humanidade. Então, eu acredito que nós temos que abandonar noções que limitam as dimensões daquilo que Cristo pode fazer pelo ser humano e pela humanidade, pela sociedade. E esta é uma mensagem que nós temos que digerir. Nós temos que nos apropriar desse conceito, de que Cristo é mais do que a igreja prega, muito mais do que os evangélicos estão acostumados a pregar. Em terceiro lugar, eu acho que é fundamental que nós nos obriguemos a continuar o nosso aprofundamento. Nós não podemos achar que já chegamos. Tem muita gente que pensa que o apogeu da vida com Cristo é a conversão. Isso é um absurdo, não é? Então nós temos que ser humildes. Um dos grandes problemas que eu vejo no fundamentalista é a sua arrogância epistêmica. É aquela atitude de eu já sei. E que nunca se coloca humilde diante de Deus e dos homens para reconhecer que há sempre alguma coisa a mais para eu aprender. E que eu posso aprender com os outros que pensam diferentemente de mim, que eu posso aprender até com os mais ignorantes, mas, enfim, que eu preciso estar aberto para me aprofundar nos meus estudos teológicos, na minha piedade, vida de oração, por exemplo. A gente acha que já sabe orar, mas a vida de oração, na minha opinião, é uma caminhada também, né? É um aprofundamento. Eu vejo que os evangélicos oram, tem um estudo sobre isso, que qualquer dia eu vou fazer para vocês, sobre o livro dos Salmos, né? O livro dos Salmos não é o modelo evangélico de oração. Já pensaram nisso? Os evangélicos não oram segundo o modelo bíblico de oração, que é o livro dos Salmos. Vamos pensar nisso. Enfim, um aprofundamento que parte da quenose, do esvaziamento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não fez uso das suas
prerrogativas divinas, antes se esvaziou e se humilhou e serviu. Então, eu vou terminar com uma parábola. Um mestre chinês de Kung Fu foi procurado por um discípulo que disse assim: mestre, eu quero aprender o estilo do marimbondo, que o senhor é o grande mestre e tal. Aí o mestre falou assim: tá bom, eu vou te ensinar, mas primeiro você tem que me ajudar. Tá bom, eu faço o que for preciso. Então, vai lá na corrente de água e enche esse vaso d'água. E deu a vasilha para ele. E ele olhou para a vasilha estava cheia de água até a boca. E ele ficou olhando assim. Ele falou: mas a vasilha já está cheia. E ele falou: vai pensar. No dia seguinte ele voltou e falou assim: mestre, não vai me ensinar os golpes, o seu estilo? E o mestre falou: primeiro você tem que encher a vasilha d'água. Aí entregou a vasilha cheia de água fresca. Ele falou: mas a vasilha já está cheia. Ele falou: então vai pensar. No terceiro dia aconteceu a mesma coisa, e o discípulo pensou e entendeu que para encher a vasilha d'água ele primeiro precisava esvaziá-la. O problema, muitas vezes, é que nós achamos que já estamos cheios, ou já estamos cheios mesmo. O pior aluno, na minha opinião, não é aquele que tem dificuldades de aprender, é aquele que acha que não precisa aprender nada, porque ele já sabe tudo. Como é que você vai ensinar alguém que acha que já sabe? Então, ele precisa estar vazio para poder ser enchido. Então nós precisamos, antes de mais nada, eu acho que tudo isso que eu falei, que muitas pessoas, provavelmente até alguém vai perguntar isso aqui, porque sempre perguntam, se isso não cai no relativismo. Então eu digo assim: olha, vamos compreender os limites da razão, vamos nos humilhar, vamos esvaziar-nos do nosso pretenso saber e vamos reconhecer a nossa ignorância. E aí a gente passa a pensar acerca dessas coisas de uma forma mais humilde. Obrigado pela atenção. A gente está brincando, mas de fato, a tecnologia desumaniza o ser humano. Quer dizer, é evidente que a tecnologia nos ajuda em muitas coisas, mas, enfim, mas isso aqui não tem nada a ver com a reação à fala do Ricardo. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a palavra do Ricardo, sempre muito agradável ouvi-lo. Ele tem, como ele mesmo falou, essa tendência de apontar principalmente as questões críticas, e é uma tendência legítima. Então isso é sempre bom, porque tem gente que não gosta de ouvir isso, mas tem gente que gosta, porque aí você ouve a crítica e você começa a imaginar o contrário. Então, se o que ele está falando é certo, o que deveria ser o correto? É só não fazer o que ele está dizendo que está acontecendo. Isso é muito prático. Olha, se é errado fazer X, então faça Y. Então, agradecer ao Ricardo. Dizer também assim, grosso modo eu concordo com quase tudo que ele apresentou aqui como crítica vamos dizer assim, à conjuntura cristã contemporânea no Brasil, e especialmente nesse recorte que ele faz mais desse lado meio protestante, meio evangélico, que a gente já não sabe mais o que é. Então também não vou, é claro, não tenho tempo e nem devo fazer uma leitura alternativa dessa realidade e tal e coisa. Então eu gostaria só de pontuar 2 ou 3 coisas dentro desses 5, 6 minutos. Começando com uma primeira coisa, eu também tenho uma suspeita que não existe o neopentecostalismo, então aí é um ponto de concordância. Só que eu acho que o que existe é um neoprotestantismo. Quer dizer, o neopentecostal é o protestante que perdeu a vergonha de gastar dinheiro e mostrar que ganhou e gasta ostensivamente dinheiro. Porque o protestante, assim, óbvio que eu estou fazendo um slogan. Slogan não é uma descrição exata, slogan é só uma caricatura, ressalta aquela coisa mais engraçada. Não, o protestante é um católico que perdeu a vergonha de ganhar dinheiro.
Né? Acho que na Idade Média a Igreja Católica era contra a usura. Né? Então o leigo não podia ganhar dinheiro, né? Só o nobre e a igreja. Né? O protestante diz, não, a gente pode ganhar dinheiro. Né? O leigo pode ganhar dinheiro. Então por isso que o Weber dizia que a ética protestante tem uma afinidade eletiva com o espírito do capitalismo. Tá? Só que o protestante ganhava dinheiro e escondia que ganhava dinheiro. E fazia boas obras com o dinheiro que ganhava. Eu conheço muito protestante rico dos tempos antigos que vive com 10, 5% do que ganha. Tá? Agora a gente tem um protestante que, né, ao invés de doar 90% do que ganha, segura os 100% para si mesmo. E gasta, ao invés de ajudar o pobre, ajuda os ricos a continuar mais ricos. Eu acho que o neopentecostal como ele falou, é o cara que está no neoliberalismo. Quer dizer, ele usa o dinheiro, ao invés de para ajudar as pessoas, ele usa o dinheiro para enriquecer quem já está mais do que rico. Ele não precisa disso. Bom, isso aqui é só suspeito e é só caricatura, não é uma coisa séria, né, para você anotar aí como conceito, coisa desse tipo aí. Mas né, acho que é uma caricatura interessante. Não? Também, acho que tem num momento aí na fala, o Ricardo falou assim, no coisa que não tem o neopentecostalismo, né? Porque o neopentecostalismo é um pentecostal que tem um certo desejo, assim, de bênção e tal, né? Que a causa, eu anotei isso, né, meio aleatoriamente, mas se a gente for procurar uma causa para esse estado atual de coisas, seja o neopentecostalismo, esses vários tipos de protestantismo, eu procuraria essa causa num outro lugar, embora muito dentro desses espaços que o Ricardo descreveu para a gente. Eu acho que se existe uma causa primeira, ou mais forte do que outras, que nada tem uma causa só, mas se existe uma causa primeira, é que a reforma não aconteceu de fato. Né? A gente tentou, tá? Mas a gente não fez a reforma. Quer dizer, o que é a reforma que a gente devia ter feito? Era acabar com o sacerdócio. Tá? Quer dizer, o sacerdócio ordenado, é acabar com esse negócio de que existe alguém que de carne e osso representa Deus. Se eu leio Tillich corretamente, o princípio protestante o protestante é aquele que não aceita que nenhuma instituição humana seja uma corporificação do sagrado. Eu vou um pouquinho mais longe, quer dizer, se eles têm razão, o problema não é só a instituição, o problema sou eu, porque quando eu sou pastor, reverendo, padre, bispo, seja lá qual nome que a gente dá, eu corporifico o sagrado. E nós protestantes não conseguimos mudar isso. E os pentecostais também não, e os neopentecostais também não, e enquanto nós acharmos que alguns de nós temos mais proximidade com Deus do que os outros, nós não vamos mudar nada. Tá? Porque veja que coisa interessante, né? A Igreja Católica criou lá toda uma hierarquia, bispo, arcebispo, cardeal, papa. Depois os protestantes acharam que isso estava errado, ficaram só com bispo. Era bispo, pastor, presbítero, diácono, aquelas coisas assim. Né? Depois uma outra leva do protestantismo, não, só pastor, não tem bispo, não tem nada. Né? Agora a gente está numa época que só pastor não tem graça, né? Agora a gente tem apóstolo. E como apóstolo é pouco, tem o pai apóstolo. Porque afinal de contas, se a Igreja Católica tem um papa que está na sucessão apostólica, essa turma agora é o próprio apóstolo. Né? Então está acima do papa, acima de tudo. Né? Então assim, enquanto a gente não se livrar desse ranço do ministério ordenado, sacral, a gente não vai mudar o cristianismo para uma direção mais agradável. A gente vai ser um cristianismo que está o tempo todo naquela tensão, ou é igreja ou não é igreja. Tá? Ou é cristianismo é instituição ou não é instituição, aquelas coisas assim. Tá? Eu não sei, eu estou mais, sei lá, para pós-denominacional, sei lá se é pós-cristão, já que você está falando, hein? Porque eu acho que, no final das contas, cristão deveria ser uma pessoa, pelo menos o cristão do jeito que eu gosto de ser, que diz, fora da igreja há salvação. E talvez somente fora da igreja. Não sei. Porque pelo menos os reformadores que eu li, eles diziam que só Cristo salva. Né? Então se é só Cristo que salva, não é a igreja que salva. Então, não sei. Né? Fica por aí. E para terminar, eu queria só fazer uma correção, Ricardo. Aí você vai me
Se você concordar com a minha conversão, tá bom. Se você não concordar, depois tá bom também. Né? A gente sai brigando aí. É ruim brigar com o Ricardo por causa do tamanho dele, né? Aliás, para mim, brigar é sempre ruim, por causa do meu tamanho. Né? Quer dizer, teve uma época que eu aprendi judô, capoeira, mas não resolveu, então... Né? Tá, o que seria o que eu acho que é uma conversão? O Ricardo descreveu os evangelicais. E ao descrever os evangelicais, ele liga os evangelicais a Lausanne, ele liga os evangelicais à missão integral, liga os evangelicais à fraternidade teológica latino-americana. Eu acho que aí tem a meu modo de ver, tem uma grande confusão aí, que acho que talvez os próprios evangelicais brasileiros sejam os culpados dessa confusão. Por quê? Em primeiro lugar, Lausanne não é missão integral. Tá? Missão integral foi enfiada goela abaixo do movimento de Lausanne, entrou no parágrafo 5º do Pacto de Lausanne, porque o Espírito Santo é terrível, né? E tinha uns latino-americanos e uns africanos lá que encheram o saco dos americanos e dos ingleses e disseram, se vocês não botarem esse negócio aqui, vai ter briga, nós vamos rachar o movimento. Aí eles engoliram isso. Hoje, missão integral, o slogan de missão integral é o slogan de Lausanne, mas Lausanne não é missão integral. Então, de Lausanne a cabo, né, que é o que se está discutindo agora, né, do primeiro Lausanne até o terceiro Lausanne, é mais ou menos aquilo que o Robson falou, é um processo de endireitamento, de reducionismo. Quer dizer, Lausanne é o conservadorismo político, religioso, norte-americano, inglês, etc., né, financiado pela direita republicana e tal e coisa, que é gente muito séria, gente muito boa, gente muito legal, mas não tem nada a ver com missão integral. Lausanne é apenas fazer a igreja crescer. Tá? Fazer a igreja protestante crescer, fazer a igreja católica diminuir, fazer o islamismo diminuir, fazer o budismo diminuir. Isso é Lausanne. Com todo respeito a Lausanne, tem muita gente boa lá. Tá? Segundo, tá? FTL não é evangelical. A FTL é a Fraternidade Teológica Latino-Americana, tá? Da qual eu fui primeiro secretário executivo no Brasil, fui presidente de vários mandatos e agora sou, felizmente, apenas membro. A FTL não é evangelical, a FTL não é nada. É isso que o pessoal não entende. Esse é o problema. É isso, a fraternidade, diz o seu estatuto, ela é uma plataforma de diálogo. Ou seja, a fraternidade é um lugar para você bater papo. Para você fazer teologia sem rosto, sem face denominacional, sem identidade. Quer dizer, fraternidade teológica é um lugar para qualquer doido chegar lá e falar, olha, eu acho que Jesus é assim, assim, assim. Ah, legal, e eu acho que não. E acabou. É isso aí, a gente se reúne, discute teologia e acaba. O problema é que aqui no Brasil, os evangelicais brasileiros, o que são os evangelicais? Evangelical é o luterano e o anglicano que não acredita mais na igreja étnica. Evangelical é o anglicano e o luterano que acha que para você ser anglicano e luterano você tem que se converter, não basta nascer. Então, assim, o problema é que esses evangelicais luteranos do Encontrão e os evangelicais anglicanos, que nunca conseguiram se organizar dentro da igreja anglicana, acharam na fraternidade um espaço para se apresentar. E que, a partir do momento que a fraternidade a partir do momento que eles conseguiram ter os seus próprios espaços, saíram da FTL. Ou ficam na FTL para ter um guarda-chuva assim. Mas, aí, Ricardo, eu acho que por aí a gente está pensando diferente, né? Quer dizer, concordo com você, evangelical é uma coisa amorfa, né? Evangelical é evangélico que acredita na conversão. E daí? O católico acredita na conversão, né? O pentecostal acredita na conversão, então o evangelical realmente é uma coisa estranha. Né? Bom, então aí era o que eu discordava, assim, acho que a FTL não é evangelical, a FTL não é coisa nenhuma. Né? E é isso que muita gente na FTL não aguenta. E é isso que a gente que está fora também não aguenta. Só, não, vocês têm que ter uma identidade. Não. A nossa identidade é simplesmente não ter a identidade fixa. A gente é um lugar onde as pessoas se encontram. Qual é o problema? Não? Bom, e para terminar, o que eu diria assim, eu concordo também plenamente com o que o Ricardo falou aí das igrejas e tal. Eu só diria, o meu slogan seria o seguinte: quanto mais crescem as igrejas, mais se esvazia o reino de Deus. Eu acho que a gente está vivendo uma realidade assim
no Brasil. Quer dizer, quanto mais as instituições eclesiásticas estão crescendo, com os seus bancos cheios, menos o reino de Deus cresce. Ou como eu disse lá para o pessoal do Encontro de Educação Cristã, o problema é que tem muita nádega santa, né? Quer dizer, esse é o problema das igrejas, né? Quer dizer, o único órgão do corpo que se converte é isso que você pensou aí, é a nádega, né? E aí não adianta, né? Na Bíblia as nádegas santas não aparecem, né? Aparece outra coisa, né? Mas é isso aí. Obrigado, Ricardo, e obrigado a vocês aí. Bom, é o seguinte, uma breve reação à reação do meu colega querido Júlio Zabatiero. Eu agradeço e aprendi algumas ideias muito interessantes com o que ele disse, essa questão da ostentação, do ganhar e do gastar dinheiro, achei pitoresco, interessante. O que eu disse é que o fruto de uma pesquisa que foi feita na pós-graduação, no Mackenzie, mostrou uma pesquisa qualitativa com entrevistas a líderes de igrejas que se dizem pentecostais e que não têm, segundo os acadêmicos, as características de igreja neopentecostal, mas sim de igreja pentecostal histórica. Isso parece uma contradição também, a igreja pentecostal histórica, né? Mas que tem característica de igreja pentecostal histórica. Esses líderes foram entrevistados e eles disseram que gostariam de avançar em direção do que os acadêmicos entendem por neopentecostalismo, mas que eles não chamam de neopentecostalismo. Deu para entender? Ficou meio confuso, né? Mas é isso. O princípio protestante, sim, não há dúvida que o princípio protestante é o princípio de secularização, o princípio de absorção constante e contínua dos valores do reino de Deus na sociedade, de tal forma que as igrejas não sejam mais necessárias. As igrejas fazem o seu trabalho, formam a sociedade e depois elas não seriam mais necessárias até, porque a sociedade já se tornou uma sociedade cristã. Mas o próprio Tillich estabelece uma tensão com o que ele chama de tradição católica, como se houvesse uma tensão dialética, uma paradoxalidade que não pode ser rompida. Quando eu falei de Lausanne, só para esclarecer, eu gostaria de dizer o seguinte, que são os próprios evangelicais que se conectam a Lausanne, né? E que são os membros da FTL que se descrevem como evangelicais. Apesar de que, evidentemente, estes termos sejam problemáticos. Eu achei, no entanto, muito esclarecedor e agradeço essa ideia de que os evangelicais são protestantes históricos, particularmente luteranos e anglicanos, de linha conservadora e conversionista, que, portanto, se identificam muito com os presbiterianos e batistas e se aproximam, como, por exemplo, no conflito entre ISLB e IELB. Então, há grupos na ISLB que se chamam evangelicais porque se aproximam mais dos movimentos mais conservadores dentro do protestantismo histórico. Isso, a palavra faz mais sentido entendida dessa forma, mas ela é adotada por evangélicos batistas, presbiterianos e assembleanos, etc., num outro sentido que não esse. Também se chamam evangelicais e já não mais nesse sentido que está presente nas igrejas luteranas e anglicanas. Agora, quanto à questão a meu respeito, por que eu não rompi com a IPB? Porque, veja bem, eu disse que fundamentalismo é
um conceito transversal, é uma atitude religiosa que extravasa inclusive os limites do cristianismo. Existe fundamentalismo islâmico, existe fundamentalismo judaico. Então nós não podemos falar que o fundamentalismo é algo de uma denominação. Então, existe fundamentalismo na IPB? Sim. Assim como existe em outras denominações evangélicas. Mas o fundamentalismo não é a única tendência, o único grupo dentro da IPB. Existem outros grupos. Os fundamentalistas não são donos da IPB. A IPB tem diferentes grupos e diferentes tendências. Então, eu não vejo por que eu seria levado ou obrigado a sair da IPB, porque a IPB tem um forte grupo fundamentalista. Na verdade, a minha família está na IPB há 5 gerações. Meus antepassados fundaram a terceira igreja da IPB em Brotas, no interior de São Paulo, em 1865. A primeira igreja presbiteriana composta de famílias. Então, por que eu vou sair da IPB? Eu preferia que os fundamentalistas saíssem da IPB. Eu vou continuar na denominação com a qual eu me identifico plenamente. Porque, veja bem, se o fundamentalismo é fruto de uma reação à modernidade tardia, como, por exemplo, a teoria da evolução, século XIX, então por que eu tenho que sair de uma igreja que tem suas raízes na reforma protestante do século XVI? O calvinismo não é e nem precisa ser fundamentalista. E nunca foi, de fato, fundamentalista nesse sentido estrito do século XX. Fundamentalismo estrito surge no século XX. O calvinismo não é monolítico, como alguns calvinistas fundamentalistas querem fazer crer. Você acha que o movimento pós-evangélico é uma tendência ruim do cristianismo ou apenas uma reação do sistema ao sistema precário das instituições religiosas atuais? Não, eu acredito que os problemas das instituições religiosas atuais estão associados ao colapso da modernidade. E o movimento pós-evangélico é fruto do surgimento de novas racionalidades não modernas, com as quais nós estamos lentamente nos acostumando, porque vivemos também inseridos dentro do mundo e da cultura. E somos influenciados, portanto, por essas novas formas de pensar. Como elas não mais se encaixam com as velhas formas de pensar que nós estamos acostumados, com as quais nós estamos acostumados, por causa da igreja, então surge um conflito. E algumas pessoas, então, consciente ou inconscientemente, acabam adotando esse direcionamento que eu chamei de pós-evangélico. Não só eu, mas tem outras pessoas também usando esse termo, pós-evangélico, pós-evangelical. E acredito que é algo que tem muito de positivo, mas que também tem muito de negativo, que pode ser criticado em alguns aspectos e que pode ser uma solução até, ou algum caminho em outros aspectos. Como eu disse, se eu propus a dessacralização da modernidade, eu não proponho a sacralização da pós-modernidade. Acho que o pós-moderno não é o bicho-papão, como alguns livros aí querem fazer crer. O pós-moderno não é uma estratégia de Satanás contra a humanidade ou contra a igreja. Nada disso. O pós-moderno é simplesmente um novo momento da cultura e da história do pensamento humano. Então, nós temos que compreender o pós-moderno naquilo que ele tem de positivo e naquilo que ele tem de negativo. E perceber o que é ser um cristão na pós-modernidade, até mesmo para cumprir a missão da igreja. Porque a missão da igreja, ela implica em falar a cultura de acordo com o estado da cultura em um determinado momento.
O Evangelho está sempre encarnado na cultura. Ele nasce encarnado na cultura judaica, ele é transferido para a cultura helenista, depois ele passa para a cultura medieval, e ele está sempre atravessando culturas. Se você separar Evangelho e cultura, não dá certo. Porque é da natureza do Evangelho estar inserido dentro de uma cultura, mas nenhuma cultura é sagrada. Então a cultura moderna não é sagrada e a cultura pós-moderna também não. Mas o que é o Evangelho inserido na cultura pós-moderna? Só entendendo isso é que a igreja vai poder cumprir a sua missão na pós-modernidade. Então nós temos que ter um cristianismo que se adeque ao pós-moderno, mas que também seja crítico da pós-modernidade à luz da Bíblia. Ok? O neopentecostalismo com seu gospel, desmoralização, falta de ética, pragmatismo, não está presente em várias igrejas históricas. Não é um erro identificar o neopentecostalismo somente com movimentos e igrejas da mídia? Não, sem dúvida. Nós estamos falando de movimentos de pensamento e não identificando igrejas e instituições. É claro que, às vezes, um grupo, uma igreja pode ser chamada essa igreja é neopentecostal. Isso é sempre uma generalização. Até porque não existe nenhuma igreja que se declare neopentecostal, como eu disse. Não tem dúvida que há uma grande influência do movimento neopentecostal nas igrejas do protestantismo histórico, nas Assembleias de Deus, nas igrejas congregacionais, na igreja metodista, nas igrejas presbiterianas, nas igrejas batistas. Há uma grande influência neopentecostal. E essa influência não é inteiramente negativa também. Às vezes, coisas que não são inteiramente boas podem ser uma lufada de ar fresco quando você está num ambiente abafado. Quer dizer, é como, por exemplo, essa tendência ao retorno à mística medieval dentro do protestantismo evangélico. Eu não acho que essa é a solução para a igreja evangélica, voltar à mística medieval. Mas diante do fundamentalismo e diante do misticismo tecnológico do pentecostalismo, o retorno à mística medieval é uma lufada de ar fresco. Serve para refrescar um pouco. Vou fazer apenas mais duas perguntas, que já vai dar quase meio-dia. Nesta crítica construtiva da modernidade e pós-modernidade, poderíamos, de certa forma, concordar com o Dr. Martin Dreyer, de que o fundamentalismo atual se torna mais atraente, pois oferece limites em face ao paradigma moderno de mundo? Claro. Mas eu espero que não seja atraente para você que está se dispondo a ser um pensador e um líder cristão inteligente. Porque ele é atraente. Por que ele é atraente? Ele é atraente porque é mais fácil você ter uma identidade de reação, isso é, de oposição a alguma coisa, do que ter uma identidade construída. E também ele é atraente porque ele traz segurança, ele traz tranquilidade. Olha, eu estou de posse da verdade. Eu estou de posse da verdade, então eu estou tranquilo, estou seguro. Eu tenho um sistema de pensamento que está fechado, que é definitivo e é seguro. Ora, isto, no entanto, não é bom porque é ilusório. Assim, professor, mas olha, depois de ouvir sua palestra eu fiquei meio desiludido. Assim, o que é pior do que a desilusão? É a ilusão. Pior do que estar desiludido é estar iludido. Então, nós não deveríamos achar que é bom ter segurança ou certeza quando esta segurança e essa certeza são falsas. Eu acredito, e é a minha convicção, vocês sabem que eu
penso muito ancorado na tradição existencial cristã, que ser cristão é, na verdade, abraçar a insegurança, abraçar a incerteza, é andar sobre as águas, é abraçar a angústia de um não saber, de um Deus que eu não posso compreender, de uma realidade existencial que tem o seu lado trágico. Então, essa incerteza, essa angústia, que é inerente à própria ideia de fé, me parece ser o verdadeiro caminho, ou um caminho mais genuinamente neotestamentário, na minha opinião. Uma última pergunta. Com tantas mudanças nas igrejas evangélicas no Brasil, daqui a 20 anos, onde estará Deus? Dentro ou fora dessa igreja? Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, diz a Bíblia. Onde estará Deus? Eu espero que esteja no coração de cada um de vocês, que esteja no pensamento de cada um de vocês. Hoje mesmo nós estávamos ouvindo uma música do Jorge Camargo, eu e Vanderlei, vindo para cá, que dizia: talvez, se eu quiser conhecer Deus, eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo. E eu gosto principalmente da palavra talvez. Mas, quando me perguntam se eu acredito em Deus, você sabe o que eu respondo? Eu respondo: qual Deus? Porque o fato de eu acreditar em Deus e você também acreditar em Deus não significa muito. Porque nós podemos ter concepções de Deus totalmente diferentes. Eu acredito em Deus, você também, me dá aqui um abraço. Mas eu sei lá se você pensa Deus da mesma forma como eu penso Deus. Nós podemos ter concepções de Deus totalmente diferentes. Então, nós precisamos refazer a pergunta e perguntar se Deus estará dentro ou fora das igrejas. Qual Deus? De que Deus estamos falando, não é? Então, o que eu espero é que as igrejas estejam cada vez mais cheias de pessoas que estejam cheias do Espírito de Cristo. E é isso que eu recomendo a todos vocês, né? Enchei-vos do Espírito, como recomenda a Bíblia. Então, procurar o quê? O seguimento de Cristo. Procurar encher-se de Cristo. Seja lá o que isso signifique. Que Deus os abençoe.